bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Leal, pintora e professora da técnica Bauer Malerai. Aqui nesse canal eu te ensino a pintar Bauer com liberdade, sem usar risco e sem fazer cópias. Mas antes de assistir a aula de hoje, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você seja avisado. Eu quero pintar um Bauer nessa garrafa térmica. E aí, antes de começar esse projeto, eu pensei muito a respeito assim, será que valia a pena pintá-la toda? Ela tem toda uma coloração, tá vendo? Um verde água. Ixi, caneca que eu uso, garrafa que eu uso, viu, gente? E aí, eu fiquei pensando que isso podia comprometer, né? Ela tem que enroscar para abrir, para fechar. E eu falei, bom, eu não quero correr esse risco. Outra coisa também, toda vez que a gente usa, que usa o café, que coloca na xícara, sempre escorre aqui, ó, na direção do bico. Então eu falei, isso tudo pode comprometer a durabilidade dessa pintura, porque a gente vai precisar fazer com que ela grude, né, fique bem fixada aqui nessa peça, para a gente poder usar normalmente, mas também não vamos abusar, né, gente? Então, se a gente pode fazer algo tão bonito quanto sem pintar a peça toda, vamos fazer isso. Então, eu optei em criar um medalhão aqui. O que é um medalhão? Uma área onde eu vou pintar. E aí, para definir isso, eu resolvi fazer bem nos moldes do Bauer tradicional. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, colocar um paninho aqui na mesa para ela não ficar batendo e para ela não ficar rolando para lá e para cá. Como ela tem o fundo maior, ela fica inclinada para trás. Então, eu peguei um paninho, um outro paninho, ó, vou levantar a frente dela para nivelar e para ela não rodar, para eu poder ter uma superfície equilibrada, fixada aqui, para eu poder pintar sem ter problemas, ó, certo? Então, se precisar, se achar que precisa de mais, ó, coloca o outro paninho, levanta aqui a parte de trás. O que ela tem que ficar é confortável para você poder pintar, tá certo? Bom, como é que eu faço um medalhão? Se eu não tiver um molde, ainda mais que aqui é uma superfície circular. Pega uma folha, pode ser uma folha de caderno, eu peguei uma folha A4, dobrei ela no meio e vou dobrar novamente. Isso aqui, essa forma de fazer o medalhão, é uma forma que você tem de garantir que os quatro lados vão ficar por igual. E aí eu pego uma tesoura, eu quero fazer um medalhão oval, não muito grande. Então eu vou cortar aqui, ó. Quando eu abro, eu já tenho um medalhão. Só que ficou muito grande. Eu quero menor do que isso. Eu quero menor na altura. Então, eu vou diminuir bem aqui. E também um pouco menos aqui na largura. Se quiser fazer com outro formato, é só você usar a sua criatividade e criar aí o medalhão que você quiser. Você pode criar de ponta, né? Vou diminuir mais um pouquinho, não quero ele tão largo. Quero ele mais comprido. Não, aí ficou muito retangular, né, gente? Então, vamos quebrar essa curva aqui, ó. E você vai cortando até ficar num formato que agrade, que fique bom aos seus olhos. Quando eu tô achando grande, vou tirar mais aqui. Agora eu gostei. Tá vendo? E aí eu vou fixar ele aqui de forma que ele fique equilibrado, a distância de cima com a de baixo. Então, eu vou usar uma fita
crepe, pedacinho só para eu colocar ele no lugar certinho que eu quero. Se quiser, mede, ó. Tem que ficar harmônico, certo? Fixei. Agora eu vou pegar um lápis e vou marcar ele aqui. Só não deixa ele sair do lugar para você não ter que consertar. Agora sim nós podemos tirar. E aí ele tá marcado. Bom, o que eu uso para fixar tinta cor numa base plástica? A gente tem o primer, que é para metais, PET e vidro. PET é garrafa PET, é garrafa plástica. Então, isso aqui é um plástico. Então, eu vou usar o primer de base. Então, agora, vou até usar um pincel chanfrado mais velho que eu tenho aqui, para poder fazer a curva aqui, ó. Acompanhar o desenho do lápis que eu fiz. E distribuir bem isso aqui, sem deixar ficar uma camada muito grosseira. Vou fazer isso, vou esperar secar bem. E o primer tem que deixar secar bem, para depois, então, eu escolher uma cor que eu queira para passar por cima do primer. Inclusive, pode ser branco, né? Mas não dá para fazer isso e deixar da mesma cor, porque senão a gente não vai ter a garantia da fixação da tinta nessa superfície plástica. E aí, fazendo isso, é só esperar secar bem, para depois, então, vir com a cor que a gente escolheu. Já secou bem, e para vocês verem como que o primer aderiu bem, eu já até testei aqui, peguei uma lixa d'água, ó, e passei aqui na beiradinha, porque sempre fica mais relevo na beirada para tirar, e olha só, ela não tira absolutamente nada, tá vendo? Então, é essa garantia toda vez que você for elaborar um projeto é que você precisa ter, porque existem materiais propícios, né, para ajudar a gente aí. Esse primer da Acrylex, ele é perfeito para metal, para PET e para vidro, onde você quiser pintar. Inclusive aqui no canal nós temos uma aula que nós já fizemos, não, agora eu me confundi, eu não sei se é aqui ou se é no Clube do Bauer, usando esse primer como base. Então, a nossa base está preparada e está definida, é aqui que nós vamos pintar o nosso Bauer. E aí, eu escolhi para fazer o fundo aqui a cor mais próxima que eu tive desse cabo da madeira, para não ficar muita informação, né? Concentrar as flores aqui, eu escolhi. Essa aqui é uma tinta acrílica que chama Areia. E aí, eu achei ela bem próxima, vamos ver se vai ficar bom. Ela tem... olha só, ela ainda é um pouco mais clara, mas vai ficar mais harmônico aqui com o fundo do que a gente colocar uma outra cor aqui, né? Que eu queria fazer ela bem suave para ficar neutra, para essa garrafa combinar com qualquer louça, com qualquer ambiente que você colocar ela. Mas, aquilo que eu sempre falo,
Isso é a gosto de cada um, tá bom? Então, se você quiser colocar outra cor aqui, você pode colocar. Vou preparar essa base aqui, provavelmente vou dar 2 demãos para ficar bem coberto e esperar secar para então a gente continuar com a pintura. Aí sim nós vamos entrar com a pintura Bauer. O tom de areia cobriu perfeitamente, mas eu achei que ele ainda ficou um pouquinho longe aqui desse tom amadeirado que tá aqui no cabo. Aí eu resolvi pegar o Betume Color no tom castanho claro e vou fazer o seguinte, com uma buchinha dessas que você usa na cozinha ou que você compra já nesse tamanhozinho da Condor, umedeci ela, tá com água, tirei o excesso, vou pegar um pouquinho desse Betume Color e vou fazer aqui tipo uma pátina. E aí, para fazer uma pátina bacana, a gente precisa que tenha essa ranhura por igual, não dá para deixar marcado no meio. Então eu peguei um lencinho umedecido desse de limpar bumbum de bebê e imediatamente eu vou tirar aqui no entorno, porque aí não vai manchar, só não deixar secar. E aí eu tiro aqui o excesso e vou deixar secar bem esse Betume Color para poder então continuar. Aí agora sim ele chegou no tom mais amadeirado que a gente queria. Olha como ficou muito mais parecido. E agora eu já tô finalizando aqui, ó, o sombreado que eu tô fazendo com o Siena Natural Fumê para definir aqui, né, esse medalhão, para fazer um acabamento bacana e começar então a pintar o nosso Bauer aqui com liberdade. Esses detalhes de fazer pátinas, que tem várias formas de fazer pátina, o sombreado, as flores que a gente vai pintar aqui agora, tudo isso eu ensino com detalhes nas aulas do Clube do Bauer. Então, se você quer aprender mais, saber o passo a passo dessas técnicas, se inscreve no clube que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou dessa aqui, você vai gostar ainda mais do outro e vai aprender várias possibilidades, porque essa aqui é uma das possibilidades que a gente tem, mas existem várias outras. E olha que bonito que já tá, né? Então agora nós vamos começar a pintar as nossas flores. E aí aqui é a hora que eu falo que a gente pode pintar com liberdade. Antes de pintar, eu quero fazer mais uma ressalva sobre o lencinho umedecido de bebê. Vou até colocar essa fita aqui porque tá rodando, ó. Assim não roda. Gente, isso aqui é uma mão na roda e vale a pena ter junto com o seu material de pintura, porque em qualquer emergência, eu falo que ele tem a consistência, a água, né, a umidade na consistência certa, nem de mais nem de menos, para te salvar, para você corrigir um erro, para você tirar uma coisa que tem errado, que você não tenha gostado, imediatamente antes que seque. Então, eu sempre recomendo na lista de material ter um pacotinho de lencinhos umedecidos e aquele que você encontra mais em conta aí na farmácia, que é sim aquele que você usa para limpar bumbum de bebê. Aqui, ó, comprei esse na promoção, leve 100, pague 90. Eu tenho sempre aqui comigo porque é uma mão na roda mesmo. Então agora, vamos pensar aqui no nosso projeto, né? Que cores que nós vamos usar e que flores nós vamos trabalhar aqui. Eu pensei em trabalhar
com tulipas vermelhas e margaridas brancas, que são duas cores que vão realçar aqui em cima desse medalhão. Então eu vou usar o terra queimada, e vou usar, o meu branco não tá aqui, eu vou usar esse trigo aqui, que é uma cor clarinha, para fazer o contraste, que vai dar certo também. Podia ser um mineral, branco, qualquer um deles. Vou trabalhar com o pincel 425-4 e vou criar aqui um ramo de tulipas, daquela tulipa facinha de fazer, que tem o passo a passo dela no meu e-book, que tem aulas explicando detalhadamente também no Clube do Bauer, de como fazer esse modelo e vários outros modelos de tulipa e de outras flores também. Então eu vou fazer primeiro aqui os ramos de tulipa para depois distribuir as margaridas, ok? Bom, fiz aqui as tulipas, fiz as folhagens e agora na parte de cá eu tô fazendo as margaridinhas do jeito que a gente gosta, né? Pintando com a liberdade que a gente gosta. Como eu já falei, esses modelos de flores e essas formas de elaborar projetos assim com liberdade, eu ensino com muito mais detalhes nas nossas aulas do Clube do Bauer. Mas basta você primeiro perder o medo, ter coragem, confiar na sua capacidade, no seu conhecimento que você já tem, para você também pintar assim, sem risco, sem molde, sem nada. Apenas se permitindo ser feliz e pintar com liberdade. Aqui finalizando o projeto, peguei o pincel menorzinho que tem da linha 425, que é o 00, e peguei essa tinta aqui, ó, que é o areia lunar, e tô fazendo aqui uns detalhezinhos que começam aqui dentro do medalhão e terminam lá fora. E aí você observa, você vai pensar o seguinte, né? Mas se ela tá saindo com essa tinta lá para fora, não vai sair? Então, a gente sabe que a tinta acrílica, ela tem mais aderência do que a tinta PVA. Então, numa situação como essa, use a tinta acrílica para você ficar tranquilo, mas o que vai valer mesmo aqui agora é o acabamento que nós vamos dar, porque depois de tudo isso muito seco, muito bem definido, nós vamos usar, vou pegar para vocês verem, o verniz acrílico spray, porque ele é transparente, ele é opaco e ele vai dar a segurança que a gente precisa. E aí, gente, é o seguinte, se você for fazer para você usar, ou se você for presentear alguém, você vai pendurar aqui uma recomendação, né? Não deixe de molho, não esfregue, não use a parte abrasiva. Cadê a buchinha? Ai, não tá aqui. Peraí que eu vou mostrar. A parte grossa da bucha, né? É a parte abrasiva, bombril. Então vocês vão recomendar para quem vocês derem de presente ou para quem estiver usando aí na sua casa, para não esfregar na hora de lavar, não tem necessidade. Nós vamos fazer a proteção aqui com o verniz acrílico, mas não tem necessidade de deixar de molho, de jogar água quente, porque a gente sabe que é uma pintura que está num lugar que a gente não é comum. Então, não é uma peça comum. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado ao utilizar.
mas a gente consegue ter uma peça linda. O café, na hora que colocar aqui por dentro, não vai alterar em nada, porque o calor não sai aqui para fora. Então, você tem aí uma peça lindíssima, única, exclusiva, pintada com toda a liberdade para você se mostrar aí para sua família na hora de colocar o seu café. Então, agora eu vou deixar secar para a gente passar o spray e aí sim a gente já pode botar um cafezinho aqui e usar essa garrafinha térmica. Então, já está tudo seco. O verniz que eu falei é esse aqui, ó. Verniz fosco mate da Acrylex. É um verniz fixador. E ele é completamente transparente. Eu gosto muito do resultado dele, porque a gente sabe que ele fixou, que ele impermeabilizou, mas ele fica totalmente transparente. E opaco, né? Que não vai alterar em nada aqui. O segredo é sacudir bem antes de usar, dar uma distância assim, ó, de 1 palmo da peça para não escorrer e protege aqui, ó, a parte, né, que vai entrar o alimento e dá uma primeira demão. Eu vou deixar secar, vou dar uma segunda demão e volto para mostrar para você como que ele, que aqui, ó, aqui agora ele ficou brilhante, tá vendo? Mas ele vai secar e ficar totalmente opaco. Eu mostro pra você. Então, tá aqui prontinho. No dia seguinte que eu gravei a aula, terminando aqui, ó, completamente fosco, que o verniz não deixa brilho, então ele se igualou aqui com o restante da garrafa. E por que eu tô aqui na minha cozinha? Porque eu quero mostrar pra você que agora a gente pode lavar. Olha só, tá vendo? Não vai sair. E é como aquilo que eu falei pra vocês na aula. Lógico que você vai tomar todos os cuidados, evitar de passar a parte grossa da bucha. Sempre que precisar lavar, vai passar a parte macia. Vai evitar de usar produtos muito abrasivos, produtos que são agressivos para limpeza pesada. Isso aqui nunca vai exigir de nós uma limpeza pesada. No máximo, uma aguinha e uma bucha com detergente neutro. E agora o que eu vou fazer? Vou passar um café, porque eu quero estrear minha garrafa nova. E nem é uma garrafa tão nova assim. Eu já tenho essa garrafa há algum tempo e eu estava pensando seriamente em reformar essa garrafa. Então, para quem não sabe, é a minha garrafa nova. Prontinho, cafezinho passado, vou enxugar aqui e bora tomar um cafezinho? Tá servida? Então, se você gostou, se você vai fazer também essa pintura na garrafa, já deixa aqui o seu comentário. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curte, compartilha, manda para suas amigas que também adoram pintura Bauer e não esquece de acionar o sininho para a próxima aula você ser avisado. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima aula.